Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Podemos assentar em nome de Jesus? Eu sempre deixo aberto, hoje eu esqueci. Abra a Bíblia em Jeremias, enquanto eu vou encontrando aqui. Abre na Bíblia, achei. Jeremias capítulo 5. Muito difícil, irmãos, eu pregar no Antigo Testamento. Mas às vezes o Senhor nos... Às vezes não, o Senhor nos conduz, né, a pregar a palavra e manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? A gente só segue as ordens do Senhor. E deixa eu contar uma coisa aqui para os irmãos, que antes, acho que eu nunca falei isso, eu acho, né? Não sei se minha mente falhou também, igual o pastor Manuel, né, pastor? Toda vez, irmãos, de verdade, toda vez que eu estava pensando nisso sábado, toda vez que vem uma palavra ao meu coração, e eu me imagino, pregando essa palavra aqui na sede, o pastor Paulo manda mensagem para mim, toda vez, irmão. Quando eu tenho uma mensagem no meu coração, eu separo, só que eu me imagino pregando aqui na sede. Aí vem o pastor Paulo, ou então o pastor Alexandre, manda mensagem para mim, aí eu venho pregar aqui na sede. E aconteceu de novo, no sábado de manhã, eu venho meditando em Jeremias, tem uns 3 meses, estou fazendo uma leitura, não uma leitura corrida, mas uma leitura mesmo para meditar mesmo, né? Refletir. E eu comecei a ter uns 3 meses e ainda estou no capítulo 5, os irmãos têm uma ideia, né? Não dá para correr, né? A gente lê, vai refletindo, lê de novo, volta o capítulo, e assim está acontecendo com Jeremias. E aí no sábado eu estava meditando sobre esse texto, no capítulo 5, e o pastor Paulo mandou mensagem, não lembro agora nem qual foi o dia, mas mandou mensagem, e nós estamos aqui. Amém, irmãos? Pois bem, Jeremias capítulo 5, eu falei o versículo? Não, 23, versículo 23, confesso aos irmãos que eu tentei mudar a pregação, irmãos, de verdade, pensei em pregar algo de Apocalipse capítulo 3, pastor Manuel falou aqui, e o Senhor não permitiu, né? Então, vamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, mas este povo, a minha está na NVI, coloca na NVI também, Tiago, por favor, obrigado. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde, eles se afastaram e foram embora. Eles se afastaram e foram? Então, 3 coisas aqui, coração obstinado, se afastaram e foram embora, tá bom? Vamos falar sobre essas 3 coisas. Porém, irmãos, eu pedi o pastor Paulo para me dar um pouquinho mais cedo, porque essa mensagem talvez seja um pouquinho extensa. Então, eu peço aos irmãos que acompanhem comigo na Bíblia, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, no capítulo de número 1, versículo de número 2, desse livro que nós acabamos de ler de Jeremias, está ali registrado qual período esse profeta profetizou. Que período foi esse? Está no capítulo 1, versículo de número 2. O período do reinado do rei Josias, está ali, reinado de Josias, quando foi no 13º ano de Josias, Jeremias começou a profetizar. Ele começou a profetizar, só que não pegou apenas esse reinado, pegou o reinado de Josias, no versículo 3 também, vai falar os outros reinados que ele pegou. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, durante o reinado também de Zedequias, enfim, a gente vai ver depois, lá em 2 Crônicas, sobre os reinados que ele enquanto ele pregou os reinados, né, que ele estava. Pois bem, agora para a gente só ter um panorama, irmãos, antes de entrar na mensagem, para a gente ter um panorama de como estava Israel para essas profecias aqui que Jeremias está mandando, né, para a nação. Vamos voltar então para 2 Crônicas, capítulo 34, por favor. 2 Crônicas, capítulo 34, se você quiser abrir a sua Bíblia também, né, além de acompanhar no projetor, abrir a sua Bíblia também, eu acho muito importante, até mesmo se você quiser meditar em casa,
sobre esses textos que nós iremos ler. Para que nós venhamos entender um pouco, irmãos, como é que estava a nação de Israel nesse período em que Jeremias está profetizando. O que estava acontecendo nesse período? Jeremias, então, ele profetizou, o início do ministério foi durante o reinado de Josias. E no capítulo de número 34 de 2 Crônicas, nós temos o reinado de Josias. E ele vai começar aqui as reformas. E reforma, você já vai entender se é reforma, porque perdeu a forma, tem que estar dando a forma novamente. Ou seja, tem que estar tirando coisas que não era para estar, tem que estar trazendo coisas que está faltando. E aqui a gente consegue ver no versículo de número 3 do capítulo de número 34 de 2 Crônicas, mais ou menos o que nós estamos falando. Olha aí no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus, ao Deus de Davi, o seu antepassado. Ainda no versículo 3, ele continua. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos santuários locais, dos pós de Azerá, das imagens esculpidas, dos ídolos de metal. Nós vamos continuar, dos 3 em diante. Perceba como é que estava Jerusalém e Israel, irmãos. Perceba como é que estava Judá. Sob as suas ordens foram derrubados os altares de Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Continuando. Também despedaçou e reduziu a pó os pós de Azerá, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido. Continuando. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Estamos no versículo 5. Ainda agora no versículo de número 7, ele vai dizer: derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. Só para os irmãos terem uma ideia de como é que estava a nação, aqui eu estou falando de Judá especificamente, que Jeremias profetizou para Judá, e Josias foi o rei de Judá, porque o reino se dividiu ali depois de Salomão. Amém, irmãos? Pois bem, então, ele veio fazer essa reforma, tirou todos esses ídolos que nós estamos ouvindo aqui, lendo junto aqui, Era uma idolatria muito grande que estava acontecendo em Israel, em Judá nesse caso. Estava acontecendo uma idolatria muito grande também em Israel, Os irmãos vão ver mais para frente que Israel também está dentro disso. Tanto que o próprio Josias foi usado por Deus para também chegar em Israel e tirar os ídolos de lá. E no versículo de número 14, olha o que o texto vai nos dizer. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Ele encontrou, irmãos, o livro da lei de Moisés. Ou seja, o livro da lei de Moisés não estava nem sendo usado, tinha sido perdido. Porque era tantos ídolos, tanta idolatria, tantas coisas estavam sendo feitas ali, uma vida pecaminosa tão grande, que até a palavra do Senhor, que era o guia da nação, que era a guia da nação, eles nem sabiam onde estavam, e eles encontraram, por um caso, eles encontraram no meio ali do cofre, no meio ali no meio do tesouro. E vai dizer o texto no versículo 15 em diante, vai dizer assim que, Ilquias disse ao secretário Zafã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Zafã, versículo de número 19. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, porque tinha tempo que ele não ouvia as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e deu essas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Zafã, a Abdom, filho de Mica, ao secretário Zafã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, olha, irmãos, deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nele. Porque o rei acabou de ler, irmãos, a palavra de Deus, e ele viu que o que a nação estava vivendo não estava de acordo com o que o livro da lei estava mandando. Versículo de número 29.
Em face disso, o rei Josias, convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Olha o versículo de número 33, irmãos, que interessante. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem o seu Deus. Só que olha depois do ponto continuativo, irmãos. Enquanto ele, o povo não deixou de seguir ao Senhor. Só enquanto ele viveu. Só enquanto ele viveu. Que depois que ele partiu, o povo voltou tudo de novo. Enquanto tinha alguém, né? Só que isso dá uma outra pregação, não é essa a nossa intenção. Só que no capítulo de número 36, irmãos, nós vamos ver que no 35 Josias morre e o que acontece? O povo volta às práticas novamente. E o que acontece? No 36, o filho de Josias, Jeoacás, Jeremias já está em ação, tá bom, irmão? Jeremias já está pregando. Jeoacás é um mau rei. No versículo de número 5 do capítulo 36 de 2 Crônicas, olha o que está escrito também. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que, irmãos? O que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 9, Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. E ele fez, depois de Josias, se repetiu de novo, e agora no versículo de número 11, vai dizer novamente, Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e ele fez, só que agora vem mais um ponto para os irmãos perceberem, e não se humilhou diante do profeta e das palavras que ele profetizava. Perceba então, irmãos, que olha o contexto da nação de Israel, olha como estavam vivendo, e é por isso que o escritor de 2 Crônicas, ele vai finalizar, não vamos ler tudo, mas olha o versículo de número 15, vai dizer, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e as expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Isso é o que estava acontecendo, irmãos, no contexto de Israel, no contexto de Judá. E então nós vamos entender um pouco o que está acontecendo agora, enquanto Jeremias está profetizando isso e Deus está falando isso pela boca dele. Deus, ele vai dizer que no versículo 22, ele fala do capítulo 5 ainda de Jeremias, voltando para lá, que aqui nós podemos começar a pregar, pois temos base. Acaso vocês não me temem? Uma pergunta, né? Declara o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque, né? Parece que não. Continuando. Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar, e o mar obedece. Não é pessoa, não tem coração, não tem consciência, mas o mal obedece. Nunca desobedeceu. Só sai dali quando Deus permite, retorna quando Deus permite. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer ou exceder o mar.
podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo, porque Deus estabeleceu limites para cada um deles e eles obedecem. Mas o versículo de número 23 diz: todavia, porém, entretanto, contudo, este povo tem um coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Essas três coisas aqui, irmãos, que eu quero dar atenção para nós aqui nessa noite, que o Senhor ministrou muito ao meu coração, e eu, até o momento, como eu falei para os irmãos, eu não estou saindo desse capítulo de número 5, porque Deus está palestrando comigo, então eu quero compartilhar isso com os irmãos, que nós vamos receber essa palavra do Senhor nessa noite, amém? Primeiro, irmãos, Deus vai dizer que o povo tinha um coração obstinado. E o que seria, irmãos, um coração obstinado? Ora, óbvio que a obstinação, nós temos um sentido bom, um sentido ruim, Mas dentro desse texto aqui, dentro da palavra hebraica para coração obstinado, é literalmente ser recalcitrante, ou ser rebelde, ser teimoso. Um coração obstinado, irmãos, é literalmente aquela pessoa que ela segue o seu próprio desejo e rejeita a vontade de Deus. Não se importa com o que Deus pensa, ou deseja, ou quer. Ela só e apenas pensa naquilo que ela mesma quer fazer da vida dela, e as autoridades, ficam para segundo plano. O coração obstinado, irmãos, é quando Deus ele diz algo, a pessoa ouve, mas não faz. Deus ele manda ela prosseguir, a pessoa para. Deus manda ela virar à esquerda, a pessoa vira à direita, porque ela não deseja mais ouvir, observar, atentar aquilo que Deus quer. Ela faz porque ela quer e pronto, acabou, e ninguém tem nada a ver com isso. E nós vemos na Bíblia Sagrada, irmãos, muitas pessoas que não se importam mais com os critérios cristãos ou divinos. Olha Filipenses capítulo número 3, versículo 18 e 19. Olha o que Paulo fala para nós, irmãos. Pois como já vos disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19. O destino deles o Deus deles é o que, irmãos? O ventre, seu próprio desejo, seu próprio umbigo. Porque pensa que está caminhando segundo a vontade de Deus, mas até hoje não se submeteu à vontade de Deus, irmãos. Nós corremos esse risco de viver a vida cristã fazendo aquilo apenas o que eu quero, só o que eu quero, nunca o que Deus quer. Porque o que Deus quer é complicado. Eu estava meditando isso, coloquei até no status do meu WhatsApp. O que faz, irmãos, uma pessoa, um cristão, temer a vontade de Deus a ponto de rejeitá-la? O que faz? Se a Bíblia fala que ela é perfeita, boa e agradável. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque mesmo que essa mensagem esteja no Antigo Testamento e seja para Israel, existe o risco, eu pergunto para os irmãos, de um cristão alcançar, infelizmente, um coração obstinado? Nós vamos ver aqui no texto. Porque aí pode alguém falar, não, mas é um cristão verdadeiro, mas o problema é esse. Quem é o cristão verdadeiro? Você olha para a pessoa e fala, você é um cristão verdadeiro, mas você sabe se de fato isso está acontecendo? Nós cremos, é diferente, mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Essa é a verdade. Então a primeira coisa é o coração obstinado. É alguém que não está disposto a se submeter a Deus. É o que está acontecendo com a nação de Israel. Não estava nem um pouco disposto. Estava lembrando de um estudo que o pastor Luiz Saião estava dando
na sua igreja, né? E ele falou que quando Jesus entrou no templo de Jerusalém para expulsar os cambistas, os mercadores, ele diz que havia, né, ali o comércio no meio do templo. E o que acontece, irmãos? As pessoas compravam algo aqui, aí para passar para o outro lado tinha que dar a volta. O que ela pensava? Não, vou passar pelo meio do templo, porque corta caminho. E aí o povo que estava do lado de cá passava para o lado de lá, o de lá passava para o lado de cá, e esqueceram o que era o templo de fato e para que servia. Jesus expulsou a todos e falou: a minha casa não é passarela nem lugar de mercadoria, a minha casa é casa de oração. Porque o povo já não tinha mais na mente o que era vir para a casa do Senhor. Se era para vir adorar, se era para vir comprar alguma coisa, se era para vir ver alguém, se era para vir só bater boleto, bater ponto, como se fosse uma empresa, ou se era para vir para cá para cultuar e bendizer o nome do Senhor. O povo já não sabia. Esse é o contexto. Então a primeira coisa que nós observamos foi sobre esse coração obstinado, que resultou em quê? Resultou nas duas outras coisas, que eles se afastaram e foram embora. E o que é se afastar, irmãos? Se afastar, todos nós às vezes nos sentimos afastados. Sentimos, mas não estamos. Eu não estou falando afastado literalmente, né? Mundo, não. Mas quando cometemos algo, irmãos, quando nós nos olhamos para a nossa vida e falamos: eu sou tão pecador, que você sente que você está distante de Deus, aí vem a palavra do Senhor falando que eu não estou distante de você, você é que fica distante de mim, porque Jesus permanece no mesmo lugar, amém, irmãos? Mas às vezes nos encontramos nessa condição, ou nesse pensamento de se sentir afastado, ou às vezes até pensamos que a igreja está mais perto de Deus, mas eu sou mais afastado de Deus da igreja, né? Do grupo. Parece que o irmão está mais pertinho e eu estou mais distante. Tem um irmão que tem mais intimidade com Deus, eu tenho um pouco de intimidade com Deus. Às vezes nos sentimos dessa forma. E o pecado, irmão, gera isso em nós. Você vai ver o apóstolo Pedro, antes de ser apóstolo, quando ele nega Jesus. Jesus diz o quê? Olha, vai dizer a Pedro, que eu sei que ele se afastou, mas manda ele encontrar comigo lá em Jerusalém, porque eu vou ao encontro dele. Adão e Eva, quando pecaram contra Deus, também se afastaram e se esconderam do Senhor, porque é natural, irmãos, nós sentirmos isso, sentirmos afastados, sentimos às vezes que Deus está distante de nós, mas de fato Ele não está. Mas faz parte da caminhada às vezes sentir isso. Só que, irmãos, o problema está no ir embora. É a terceira coisa. O problema do coração obstinado, o coração que não se sujeita, que não se submete à vontade de Deus, é que cedo ou tarde ele vai te tirar da presença do Senhor. Você olha para a nossa sociedade hoje, e eu quero trazer aqui 3 exemplos para os irmãos, 2 exemplos, que os irmãos conhecem muito bem, a pessoa do J.A. e da Priscila Alcântara, né? Pessoas que 10 anos atrás, você olhava, irmãos, 10 anos atrás, 2014, você olhava uma bênção, né? Um cristão verdadeiro. Só que eu pergunto para os irmãos, e onde essas pessoas estão hoje? O que estão pregando hoje? Será que eles estavam, irmãos, num cristianismo diferente do nosso? Ou estavam de fato na casa de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, mas o coração, uma hora ou outra, levou eles? Mas uns pensam, não, mas não se converteram de verdade, outros pensam, não, converteram sim. Mas, irmãos, a mensagem nesta noite é a seguinte: cuidado com o coração obstinado, porque ele não só vai te afastar, mas vai te fazer ir embora da casa do Senhor.
Nós temos exemplos, irmãos. Como que um cristão pode chegar a essa condição? Primeira coisa, não tratar pecados. Quando nós, irmãos, aprendemos a conviver com pecados, irmãos, nós corremos o sério risco de um dia esse pecado nos convencer. Corremos esse risco. Quando eu não trato, irmãos, eu não olho para ele para tratar, eu corro o sério risco de ser um dia levado. Sabe o que eu estou falando? Sabe por que eu estou falando convencido? Porque quando Jesus Cristo fala em João capítulo 16, que o Espírito convencerá do pecado, da justiça e do juízo, essa palavra convencido ali no grego é, passa para cá porque aqui é melhor. É isso que significa. Convencer o homem do pecado é o Espírito Santo falando para o homem, olha, você ficar aí não é uma coisa boa não, passa para o meu lado que o meu lado é melhor. Só que ao mesmo tempo o pecado está querendo convencer o cristão que passa para o meu lado que o meu lado também é melhor. E quando o pecado não é tratado, pode ser que um dia esse pecado te carregue. Nós vemos Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Irmãos, será que o desejo por dinheiro que eles tinham começou ali no capítulo 4 ou 5 de Atos? Ou já estava no coração desde a conversão? Eles se converteram, irmãos. Eram cristãos. Mas não trataram a avareza no coração deles e a mentira. De forma que chegaram aos pés dos apóstolos, mesmo diante de tantos sinais, não conseguiram ver que o pecado, a obstinação do coração cegou, de forma que eles conseguiram mentir para os apóstolos do Senhor. E Pedro falou, você vai dar tanto para o Senhor? Sim, tanto. Olha, por que o Senhor por que Satanás tomou o teu coração? É isso que diz o texto. Por que você permitiu que Satanás tomasse o teu coração? E nesse momento o juízo veio sobre ele, ele morreu. Depois veio a esposa dele. E Pedro perguntou, se antecipou, disse, olha, foi por tanto que vocês venderam a herdade, vocês estão trazendo esse valor para a casa do Senhor? Sim, portanto. Assim como levaram teu marido, levarão a ti também. E ela caiu morta. No Novo Testamento, no Deus que é amor, irmãos. Mas caíram mortos. A obstinação pode chegar ao nosso coração. Nós lembramos de Demas. Quando Demas estava com o apóstolo Paulo, Paulo escrevendo aos Colossenses, Paulo estava com Lucas e com Demas, e Paulo falou aos Colossenses, olha, eu estou mandando saudações, tanto do médico Lucas, doutor Lucas, como de Demas, que está conosco aqui. Mas irmãos, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Paulo vai dizer, Timóteo, alguma coisa tomou o coração de Demas, eu não sei o que foi. Era meu discípulo, estava comigo. Irmãos, ser discípulo, de alguém hoje em dia é uma coisa, ser discípulo do apóstolo Paulo naquela época, estava aos pés do homem ali o tempo todo, só que Paulo vai dizer, ele passou a amar o presente século, ele se converteu, amou a Deus, em algum momento o amor foi sendo perdido e foi ganhando o amor pelo mundo, pelo século presente, foi carregado e foi levado. Ceder sempre aos desejos da carne, nunca ao espírito, irmãos. São caminhos que nós vamos tomando e um dia o nosso coração será tomado. E eu faço uma pergunta para nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Como está, irmãos, o nosso coração diante dessa realidade? Tudo, irmãos, o que Deus fala aqui é para o nosso bem-estar.
que talvez tenha alguém aqui nessa noite que o coração está gritando para ela fazer algo, ou ir para algum lugar, ou deixar a cruz, irmãos. Talvez o diabo está gritando no teu ouvido, te acusando de algo, talvez já quase te convencendo, para você abandonar e ir embora. Mas só que Jesus veio aqui nessa noite falar para você: ei, eu não te chamei para as trevas exteriores, eu te chamei para o meu reino, para a identidade de filho de Deus. Então, em nome de Jesus, rejeita o pecado, abandona esse mal e pula para a graça. Seja participante dessa graça. Não dê ouvidos ao que Satanás te diz, dê ouvidos ao que a palavra do Senhor te diz. Porque muitos irmãos têm se deixado levar, como eu falei para os irmãos desses exemplos. Irmãos, não se iludam com boa aparência. Às vezes está tão bonito vindo para a igreja, mas por dentro está tão podre, está fedido por dentro espiritualmente. E Deus está mandando nós, nessa noite, abrirmos os nossos olhos, como Ele falou para a igreja de Sardes: Sardes, tu tens fama de que vives, mas por dentro estás morta. O que está convencendo o teu coração, irmãos? O que está convencendo o nosso coração? Nós temos que fazer aquela oração como aquele louvor do Anderson Freire. Não sei se é do Anderson Freire, mas ele louva, eu prefiro ouvir ele cantando. Que diz: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Eu quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Fique de pé em nome de Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta. Puxei muito baixo, vai. Minhas raízes. Gotas. Diga isso. Senhor, não quero que os meus olhos, cuidado que se perde, irmão, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca, porque ele pode ser perdido, o desejo de te adorar. Então peça a ele nessa noite, vem. Oh, aleluia! Quero ser primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor. Feche os olhos no nome de Jesus. Há uma guerra hoje, irmãos, de identidade. Pessoas estão perdendo a sua identidade muito fácil. Não conseguem assumir quem são, não sabem, não se definem, não tem uma definição própria.
estão perdendo de fato a essência. E nessa época, irmãos, essas questões estão adentrando a casa do Senhor. E nós vemos pessoas, irmãos, mudando, não sabe mais se são de fato homens, se é de fato uma mulher, mas está se permitindo, como diz aí fora. É a era fluida, irmãos. A era fluida dos pensamentos. A era fluida das filosofias. A era fluida das crenças. Você crê no que você quiser. Você é o que você quiser. Você fala o que você quiser. Você vive o que você quiser. E não há um plano, não há um projeto, não há algo concreto, mas é tudo fluido. E nisso, muitas pessoas estão sendo levadas, irmãos, a acreditar que o Evangelho também é assim, mas não é, irmãos. No Evangelho é a rocha firme que é Cristo Jesus, irmãos. Salamandaralaya, seleminaralayana, seminara. Delamandaralaya, semialayas. Amados irmãos, é tempo de abrirmos os olhos, irmãos. Satanás quer convencer o teu coração, mas não dê abertura a Satanás. Abra o teu coração para Deus. Mate as raposas, mas também mate as raposinhas que entram na avião e fazem um estrago. Coloque a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Se Deus está tocando no teu coração para você ir até alguém aqui nessa noite, sai do teu lugar e vai até essa pessoa e faça essa oração junto comigo por ela em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te guiar aqui agora. Antes que eu comece a orar. Tem alguém que o Senhor está tocando no teu coração para você ir até ela. Vá até essa pessoa então em nome de Jesus. Que eu quero fazer essa oração junto com você. E nós vamos começar essa oração. Oh, aleluia, Jesus. Isso, fecha os olhos agora. Ó Jesus, nós não temos a quem recorrer senão a Ti, porque Tu és o nosso único socorro. E a Tua palavra diz que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam. Oh, aleluia! Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus. Jesus, nós pedimos a Ti nesse momento, ajude a cada um aqui, Senhor. Eu não sei que pecado, qual mal, Tu sabes, Senhor. Mas eu sei que o Senhor não fala com cadeiras, não fala com mesa, com banco, o Senhor fala com pessoas.
Então, Senhor, vasculhe o nosso coração, nos ajuda a esquadrinhar o nosso coração, nos ajuda a nos subordinar à Tua vontade, nos ajuda, Pai Santo, a olhar para Ti, nos ajuda, Pai Santo, a confiar em Ti, de forma que nós entreguemos os nossos caminhos completamente em Tuas mãos. Ó Pai Santo, não deixa, Pai, que nós viemos seguir as nossas próprias vontades, Senhor, porque as nossas próprias vontades são maléficas, ó Pai, só nos levam à morte, mas a Tua palavra é vida e vida em abundância. Então nos ajuda, Senhor, a nos submeter, ó Pai Santo, a Ti, Senhor. Oh, aleluia! Nos ajuda a lutar contra a nossa carne, esse eu aqui de dentro, ó Deus, que tenta fazer com que nós venhamos largar a nossa cruz, mas ainda que essa cruz nos faça sangrar, nós vamos levar ela até o final, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, segura nas mãos do Teu filho e da Tua filha nessa noite, para que ele venha continuar vendo que o Senhor continua com ele, Senhor, e com ela. Oh, aleluia. E eu oro a Ti, Senhor, aviva o Teu povo, Senhor, para que nós venhamos experimentar, ó Pai eterno, ainda mais da Tua graça na face dessa terra. Nós oramos isso e oramos em nome de Jesus. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para Te adorar. Quero ser